Hashtag 011 Apocalipse, estudando as profecias. A visão do Apocalipse foi transmitida pelo anjo de Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Se deu numa ilha chamada Patmos, localizada perto da costa ocidental da Ásia Menor, entre a ilha de Cárias e o promontório de Mileto. Em Mileto, no tempo de João, se achava uma igreja cristã. Tem cerca de 8 milhas de comprimento, 1 milha de largura e 18 de perímetro, e é uma ilha bem estéril. Seu nome atual é Patmos ou Patina. A costa é escarpada, consta de uma sucessão de cabos que formam muitos portos. O único usado hoje é uma profunda baía, protegida por altos montes, de todos os lados, exceto de um onde é protegida por um promontório. A povoação ligada a este ponto está situada num monte escarpado e rochoso, sobranceiro ao mar, e é o único local habitado da ilha. Bem a cerca de meio caminho do monte em que está construída esta povoação, existe uma gruta natural na rocha, onde João teve a sua visão e escreveu o Apocalipse. O profeta João era, na verdade, um médium nos termos de hoje, um vidente, um psicógrafo, dom pelo qual escreveu sua visão do Apocalipse, que recebeu do anjo Gabriel, enviado por Jesus. Era um local usado pelo Império Romano como lugar para exilar, como prisão, os seus opostos. E foi por causa da sua pregação do cristianismo que o imperador Domiciano o enviou para lá. Os imperadores e seus asseclas não admitiam que se falasse no nome de Nosso Senhor Jesus, assim como seus sacerdotes também não admitiam. Com isso, julgava o imperador ter se desfeito do pregador e que o mundo não ouviria mais falar dele. Os homens temem querer sepultar a verdade no esquecimento, porém o planejamento divino sempre dá um jeito de fazer ressurgir com mais glória e poder. Domiciano também achava que estava extinguindo o cristianismo, e Deus usou este fato para que ali fosse escrito o livro mais importante da humanidade, que é o Apocalipse, né? Principalmente para a atualidade. E acabou ficando claro que ele era mais um anticristo, um perseguidor dos cristãos, do Cristo, claro. Hoje em dia, a maioria das pessoas não tem a menor ideia de que existiu esse imperador. Quando estuda o Apocalipse, que passa a ter ideia, né? Porque a gente tem que comentar sobre ele, que fez essa maldade com João. E assim, pouca gente haveria de ter ouvido falar no nome dele, a não ser os que estudam História Universal, os curiosos, e sabem devido mais sabe dele, mas devido à crueldade dele, à ignorância, à brutalidade. Bom, e assim se cumpre mais uma vez o que está nos livros dos Salmos, capítulo 34, versículo 16. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. No versículo 10, João disse: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. A palavra fui arrebatado é uma das palavras que nós vamos estudar, que é a frase, né? Inclusive eu queria abrir um parênteses aqui, pedir perdão a vocês, porque na primeira hashtag sobre o Apocalipse, eu expliquei tudo como era sobre a reencarnação de João Evangelista, que são indivíduos diferentes, João Batista e João Evangelista. Mas no finalzinho, lá, quando eu estou comentando,
Depois de eu ter explicado tudo, eu cometi uma gafe lá. Eu falei que João Batista tinha sido a reencarnação de João Evangelista. Não tem nada a ver, porque os dois eram contemporâneos. Então, é impossível um espírito reencarnar em dois corpos ao mesmo tempo. Então, você me desculpe aí, mas eu expliquei que João Batista é um indivíduo, é um espírito, e João Evangelista é outro. Bom, então foi arrebatado um espírito. Apesar de ter sido exilado como em uma prisão pelos homens, mas estava muito mais perto de Deus e do Cristo que qualquer um dos habitantes da Terra, naquele momento, é impossível sabotar os desígnios divinos. Se Jesus estivesse, ou melhor, viesse em pessoa pregar de novo agora, quem é que faria, o que é que fariam com ele se ele viesse da mesma forma? Talvez a mesma coisa. Porque, infelizmente, né, os próprios religiosos aí não querem perder o poder temporal que tem sobre seus adeptos. Né? Porque, por exemplo, se Jesus aparece agora aí, nenhum desses pregadores terá mais valor nenhum. Principalmente esses enganadores que estão enganando o povo aí, que não explicam, que não falam a verdade, que só estão fazendo fortuna, abusando da ingenuidade dos crentes. Então eles perderiam valor completamente. Não seria ninguém mais. É o que aconteceu no tempo de Jesus. Quando ele apareceu, aqueles sacerdotes, fariseus lá, eles não queriam perder o poder temporal para Jesus. Jesus sabia de tudo isso, estava no planejamento divino, e ele tinha que seguir aquele planejamento. Bom, pior do que fizeram pela primeira vez é provavelmente o que fariam agora. Só que desta vez, quando ele voltar, e está voltando, né, porque ele não é nenhum mentiroso, não será crucificado não, pelo contrário. É para dar a sentença final a cada um, de acordo com as suas obras. É para separar os justos dos injustos, os bons dos maus, as ovelhas dos bodes, para separar o trigo do joio. Você tem que escolher agora, né? Desde já, entre o bem e o mal, entre o Cristo e o anticristo. Não há outro caminho. Não adianta que não há outro caminho. É a hora da separação. Então, nos dias de hoje não é diferente. Ou estamos com o Cristo, ou estamos com o anticristo. É a hora da escolha. Tá? Ninguém está dizendo aqui que a gente tem que ser aquela ovelhinha. Não, porque Deus, mais do que ninguém, conhece toda essa pilantragem da espécie humana. Todas essas malandragens, todas, conhece tudo. E o Cristo é um com o Pai. Então ele sabe de tudo. Sabe quem é, quem não é. Claro que a paciência divina, a bondade infinita de Deus está dando ainda oportunidade para a gente se redimir, para a gente encontrar a verdade. Está tudo aí, é só procurar, ter paciência e fidelidade a Deus. Deus sabe que a gente não vai virar santo do dia para a noite. Nós vamos continuar cometendo erros, mas erros novos, não os mesmos erros. Vamos eliminar os erros antigos e vamos continuar buscando a verdade e se aprimorando moralmente e intelectualmente, porque o conhecimento é que liberta. Né? A verdade, buscarei a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus.